No programa de hoje nós vamos analisar algumas fake news que estão sendo espalhadas por aí pela galera do Gabinete do Amor Exigente, todas com base em algo que tenha acontecido no debate da Band. Então, estou passando aí na tela as fake news que eu vou esclarecer aqui, não necessariamente nessa ordem. Dessa forma, quando algum petisco desgraçado soltar essa fake news, tu pode simplesmente mandar o link desse vídeo para ele e te poupar de debater com um imbecil. Antes, deixa eu mostrar aqui rapidamente uma coisa bem interessante que a mídia praticamente não mostrou, que é o resultado de uma pesquisa Datafolha feita durante o debate, ao vivo, com eleitores dos candidatos de uma forma distribuída, mas que declaravam não ter certeza sobre o seu candidato, poderiam mudar ainda. Então vamos pegar aqui diretamente os resultados. Na votação de quem teve o melhor desempenho, os mais votados foram Simone e Ciro. Em terceiro veio Lula com Bolsonaro, e olha que eles tiveram menos da metade da votação que teve o Ciro. E, de novo, os eleitores aqui eram indecisos, porém eles já tinham um candidato em mente. Agora, na votação de quem teve o pior desempenho no debate, quem ganhou foi Bolsonaro, em segundo ficou Lula, o que faz todo sentido, e o Ciro ficou em último, o que comprova a ideia de que ele tem uma baixíssima rejeição, que é o que faz com que ele tenha muita chance no segundo turno, seja contra o Bolsonaro ou contra o Lula. Agora, vai no Google e pesquisa por pesquisa Datafolha debate, tu não encontra quase nada sobre isso aqui. Tem trabalho para encontrar isso aqui. Porque por qualquer motivo a grande mídia não se interessou em divulgar, né? Porém, esse resultado explica perfeitamente o motivo da pesquisada ter ficado desesperada depois do desempenho merda do Lula e o desempenho muito bom do Ciro. Daí a lançarem esse monte de fake news, das quais eu vou falar agora, sendo a primeira. Ficou nítido que no debate de hoje, Ciro Gomes teve mais deferência a Bolsonaro do que a Lula. Ao sair do estúdio, o presidente se despediu só de Ciro. Bolsonaro só apertou a mão dele. Se o Bolsonaro resolveu cumprimentar apenas o Ciro, aí tem que falar com o Bolsonaro, reclamar com ele, não com o Ciro. E, inclusive, na transmissão da Band, deu pra ver que o Ciro cumprimentou a todos. Na verdade, ironicamente, o único que não dá pra ver se ele cumprimentou ou não é o Bolsonaro. Vou mostrar aqui agora, olha só. Entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, UOL, Jornal Folha de São Paulo, com apoio... Então observa, a Fabíola nem tinha terminado de falar e o Ciro já se deslocou para cumprimentar a Soraya. Aí vai dizer agora o quê? Que o Ciro concorda com o plano dela, indo adiante. Também do YouTube e do Google. Em caso de segundo turno, já está definida a data da realização do próximo debate. Anote aí, dia 9 de outubro. Em nome das empresas do pool, eu agradeço a presença de todos os candidatos e a sua audiência aí em casa. Boa noite. Uma boa noite e uma boa semana a você. Então, quando volta a imagem para os candidatos, o Bolsonaro já está aqui, no canto direito, já vazando. E o Ciro está conversando com a Simone Tebet, aparentemente também com a Soraya, mas enfim, ela ele já cumprimentou anteriormente. E os outros dois estão aqui sozinhos. Observa, agora ele vai cumprimentar o Lula. Aqui, ó. Apertou a mão do Lula. E foi iniciativa do Ciro, ele foi lá e cumprimentou o Lula. E na sequência vem o Dávila se aproximando. E ele vai dar um abraço no Ciro. Ó, deram um abraço. Então o que esse pessoal vem falar merda? De dizer que o Bolsonaro só cumprimentou o Ciro no final. O Ciro cumprimentou todo mundo, cacete. Estranho seria se ele deixasse de cumprimentar alguém, cumprimentando só os demais. Como eu falei, não dá pra ver aqui se ele cumprimentou o Bolsonaro, né? Porque houve o corte na imagem. Nesse meio tempo, o Bolsonaro já estava longe. Mas vamos considerar que ele apertou a mão do Bolsonaro. E daí? Ainda mais que ele fala lá que o Bolsonaro foi apertar a mão dele. Então, isso é uma palhaçada desnecessária. E caso alguém diga, uma hipocrisia ele apertar a mão do Lula depois de criticá-lo, como o Ciro sempre fala, a crítica dele não é do lado pessoal. Ela é sempre na política. Sobre o modelo econômico que o Lula adotou, a corrupção que ele deixou acontecer embaixo do nariz dele, as nomeações que ele fez, esdrúxulas e por aí vai, as alianças. Ciro gargalhou na hora que Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães e depois se solidarizou. Aliás, Ciro só provocou uma pessoa fora das câmeras, adivinha quem? Sobre ele provocar o Lula. Eu não vou falar disso aqui, porque eu já abordo isso em detalhes no meu último vídeo, onde eu falo sobre as fake news plantadas pelo Lula no debate. O link está na descrição, mas vamos a essa história aqui. Inclusive eu vi pessoas defendendo o Ciro, dizer, ele achou engraçado, mas aí logo na outra coisa que o Bolsonaro falou, o Ciro já reagiu reprovando. Não, ele não achou engraçado nada desde o início. É claro, colocando uma foto desse jeito e com a legenda ainda por cima, parece isso. Agora vamos observar aqui direito. Observa que o Ciro ri, já levando a mão para a cabeça, fazendo um gesto de desaprovação.
Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Observa, e dá uma gargalhada, mas já faz assim. Ou seja, é um riso de achando ridículo o que o outro falou. Não é um riso de aprovação ou porque achou uma espécie de piada engraçada. É um gesto contínuo. Ele ri e já coloca a mão na cabeça. O famoso ri pra não chorar. Mas, como eles não têm o que inventar do Ciro, coloca essas merda aí, né? Agora vamos ver o que o Ciro falou depois. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Ciro disse, não apoiado, só que o microfone estava cortado, não deu para ouvir bem. E Bolsonaro respondeu, não pedi a tua opinião. E o imbecil ainda vem dizer que o Bolsonaro e o Ciro estavam combinados. Não pedi a tua opinião. Olha só, Por já está favor, apelando. candidatos, por favor. Já está apelando. Aqui o Ciro disse, eu tô só protestando e eu não consegui entender o que ele fala depois, porque um monte de gente começou a falar ao mesmo tempo. Então, essa ideia de que o Ciro achou engraçado o comentário machista do Bolsonaro, vá pra merda. Ele ficou aqui ainda falando, protestando com o microfone desligado, repetiu. Ele só parou de se manifestar porque a direção do evento pediu para ele esperar o seu momento de falar. Então aqui, já mais adiante no debate, o Bolsonaro resolve fazer uma pergunta para o Ciro ligado a políticas para as mulheres, né? E simplesmente pergunta para o Ciro, o que tu acha dessas propostas? Tu tem como ampliá-las? E olha a resposta do Ciro. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita, com a devida delicadeza, com a devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um bocado... Então observa, a pergunta foi apenas o que tu acha dessas políticas, tem como ampliá-las? E ele respondeu criticando e sendo bem específico a essa questão feminina e ao tratamento que o Bolsonaro deu à Vera. E a petezada continua reclamando que o Ciro não respondeu como tinha que... Eu não sei o que eles estavam esperando. É realmente reclamar só por reclamar. Agora eu quero aproveitar que a gente está nesse trecho aqui e mostrar uma outra palhaçada que eles têm espalhado, que é essa aqui. Ciro elogia Bolsonaro e confessa que trabalhou para Paulo Guedes. Acabou qualquer dúvida sobre o seu trabalho, seu papel nas eleições. Tá, vamos ver aqui o resto da resposta dele. E vamos ver se ele elogia o Bolsonaro. Porque até agora ele só deu porrada, né? E aí na sequência eu comento sobre essa parada aqui com o Paulo Guedes, o que realmente aconteceu. Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Bom, aqui o Ciro ele falou merda. Ele falou uma coisa que não é o que ele de fato pensa. Porque, olha, ao longo de todo o debate ele deu um monte de porrada no Bolsonaro. Só nesse vídeo aqui, com esses cortes que eu mostrei, ele já trucidou com o Bolsonaro. Então quando ele fala aqui que ele aplaude, colabora e coopera com todas as iniciativas do governo, ainda falei, você sabe disso? É claro que ele simplesmente errou na frase dele. Aí vale a crítica quanto a isso. Porém, de novo, contextualizando o que ele falou com o resto do que ele disse no debate até então, fica muito claro que ele errou aqui. O que ele queria dizer era que ele aplaude, colabora, coopera com iniciativas positivas. Aí aqui o Ciro explica o que foi que ele fez. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquece a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem à questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT. E nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do Mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Tá aí. Ele fez algum elogio ao Bolsonaro? Não. Ele apenas disse que ele elogia, colabora e coopera
com ações positivas, o que não é mais do que a obrigação dele, já que, de novo, o foco é ajudar o povo, não ficar conspirando contra, sem se importar com os efeitos na população. Vou deixar essa parte aqui desse vídeo pausada, e na sequência eu volto para ele, porque vem a história da Patrícia Pilar, que é mais uma fake news, então vamos lá. Conforme diz aqui, Câmara aprova a liberação de 167 bilhões para ações na pandemia. Eu vou deixar esse link na descrição, não vou me estender demais porque o Ciro já resumiu bem. Ele, junto com a sua equipe, verificaram que havia essa grana disponível em fundos setoriais, que é um dinheiro que poderia muito bem ser usado para esse fim, para ajudar na pandemia. Não haveria nenhuma grande burocracia. A questão é, precisava saber que existia esse dinheiro e onde estava e quanto era, que para isso precisa de gente que entenda do negócio, que não é o caso da equipe do Bolsonaro, né? Então o Ciro, junto com o Mauro Benevides Filho, do PDT, que é um cara que faz parte da equipe do Ciro e que é deputado, montaram um projeto. Enfim, a questão não é, vou fazer um negócio aqui para ajudar o Paulo Guedes, para ajudar o Bolsonaro. Não, a ideia é, tem a galera aí se fudendo de verde e amarelo na pandemia, então bora ver onde é que tem e ajudar o povo. Foi isso. Aí o pessoal fala que Ciro trabalha pro Bolsonaro, trabalha Paulo Guedes, vão tomar no seu cu. É porque essa petezada, eles só pensam em uma coisa: Deus Lula vencer a eleição. Se o Ciro fizer alguma coisa que indiretamente beneficia o Bolsonaro, né? Porque isso beneficia o Bolsonaro, sim. Beneficia a imagem dele fazer um negócio desse. Mas a questão é, ou ajuda o povo e como efeito colateral ajuda a imagem do Bolsonaro, ou então deixa o Bolsonaro se fuder, mas também deixando o povo se fuder. O PT prefere essa segunda opção, que se foda o povo junto com o Bolsonaro. Da mesma forma como eles preferiram ver o Bolsonaro vencer a eleição do que ver o Ciro sendo eleito. Mas não vou me estender nisso aqui, já falei disso no vídeo sobre as fake news do Gregório. Mas vou deixar na descrição um link para a parte específica do vídeo que fala sobre isso. Ô, Ciro, eu já te falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você. Não, mas você. Peraí, eu me falar. Agora você falou que a missão mais importante do esposo era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus, quero que você peça desculpas também aí, tá? Então, a questão de mulher. Aí aqui ele vai contar uma conversa sobre políticas para as mulheres. Vamos ver direto aqui a contra-resposta do Ciro. Candidato 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso. Você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe? Simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe? Dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos ilutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo, morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. Bom, então tá aqui. E aquele falou aqui que o Bolsonaro corrompeu as ex-esposas, corrompeu os filhos. Falou mais de uma vez que ele cometia várias aberrações. Falou que ele dava continuidade à corrupção do PT. Agora mesmo ele fez um comentário nesse sentido, né? Falou que ele estava com o Valdemar Costa Neto, que roubou lá com o PT. Mas o problema do PTzado é esse. Ele meteu um PT no meio da história, aí já não vale mais nada. Ah, não, ele tá jogando pro Bolsonaro. Porque querem que ele fale só do Bolsonaro, porque querem que o Ciro trabalhe pro PT, né? Para quem não acompanha as entrevistas do Ciro, e a PTzada sempre fala que na entrevista ele sempre fala só do PT e tal, e do Lula. Não, o que acontece sempre é o mesmo que aconteceu aqui. Ele dá porrada nos dois, Bolsonaro e PT, e aí no final a PTzada só olha o cu deles. Então, sobre isso com a Patrícia Pilar, a PTzada inventou uma fake news, que é essa aqui. Gente, nunca fui casada com Bolsonaro, quem me batia era o Ciro Gomes. Tem várias modalidades dessa fake news aqui. Aqui um comentário dela no Twitter. Precisávamos tanto discutir que Brasil queremos para o futuro. Uma pena perder tanto tempo e energia com essa besteirada sórdida. Uma pena. Aí uma coisa ela fala aqui. Parem de falar por mim. Há 20 anos, Ciro, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. Para quem não conhece a história, o repórter fez uma pergunta para o Ciro sobre qual era o papel da sua esposa na sua campanha, e ele quis responder de uma forma malcriada, irônica, que ela não tinha vínculo com a campanha dele. Ela é atriz, era bastante ocupada com isso, e não tinha uma ligação nessa parte política e tal. Ela fazia parte só da vida pessoal dele. Enfim, a resposta dele foi que o papel dela na campanha era dormir com ele. Sim, resposta idiota, tolerância zero. Porém, na mesmíssima hora, ele pediu desculpas pelo que ele disse, e o principal, nunca mais repetiu nada do tipo. Diferentemente do Bolsonaro, né? Que a cada dia ele inventa um comentário machista idiota dentre um monte de merda que ele fala.
Agora, uma coisa que chama atenção é que, da qual a petezada não fala, não leva em conta, que é 10 anos antes desse evento, ele entrou para prefeito. E desde lá, como prefeito, no começo da década de 90, ele destinou mais da metade do orçamento com funcionárias mulheres, a sua equipe de trabalho na prefeitura. E repetiu esse feito quando governador, ainda na década de 90. Isso a galera não considera. Porra, ele fez um negócio desse naquela época em que ninguém falava de equidade, né, coisa do tipo. Ou seja, ninguém pode nem falar sequer que ele fez isso para aparecer, para ganhar ibope, para ganhar like no Instagram. Fez porque achava que era o que tinha que fazer. E pronto, e não fez propaganda disso, nem nada. Então, o que diz mais sobre ele? Isso? Ou um comentário idiota que ele fez uma vezinha para provocar jornalista e que nunca mais repetiu? Então a questão é essa, o pessoal fica revirando isso, a petezada fez um upgrade da violência mesmo, né? Que é uma coisa pior e que é uma coisa que eles não estão, no fundo, eles não estão agredindo a imagem do Ciro, e sim a da Patrícia. Do Ciro também, mas muito mais dela, né? Ao invés de inventar, se é pra inventar merda, que invente alguma coisa que diga respeito só ao Ciro e deixe de fora alguém que não tem nada a ver com isso. Mas como ela, inclusive, declara voto no Ciro, eles não estão nem aí. Pra eles é inimigo igual. Inclusive, ela não só declara voto, como ela também pede voto, ela faz vídeo e ela doa dinheiro pra campanha. Pergunta sincera aos homens héteros. Sua ex votaria em você? Porque realmente, né, terminaram e ela apoia o cara, então é sinal de que realmente não tiveram grandes problemas. Bom, aí ela completa o tweet dizendo que apoia, acredita no projeto dele, reforça que nunca aconteceu nenhuma agressão e quem insistir vai ser processado, declara solidariedade às mulheres desrespeitadas pelo Bolsonaro. Outra coisa é que a militância petista está cada vez mais terrorista, né? E começa aqui por uma coisa mais leve, depois eu vou para os piores. Assim, isso aqui é só para mostrar que até o UOL está buscando pelo em ovo do jeito que pode. Olha só, aqui é a checagem de informações, né? A declaração do Ciro foi que hoje o Brasil tem 66,6 milhões de pessoas humilhadas no SPC. Aí que eles deram como impreciso. O candidato errou por pouco, porque ele falou 66,6, quando na verdade o dado mais recente é de 66,8. Pelo amor de Deus, né? Isso o UOL. Imagina outros veículos como o 247 e daí pra baixo. É outra coisa que a Ingrid Guimarães publicou isso aqui, ó, Ciro, com coração, aí a petezada foi em cima, atacou ela, e ela simplesmente teve que apagar a publicação dela. Lembrando que teve casos, como do Guilherme Pereira, que interpreta a Rita Von Hunt, né, do canal Tempero Drag, declarou que não apoiaria o Lula devido a essa aliança se vendendo pro capeta, e aí ameaçaram ele de estupro seguido de morte, e explicaram pra ele em detalhes como seria a violência e a morte e tal. Ele mesmo fala sobre isso numa entrevista com a revista Fórum, link na descrição. Aí, outra coisa aqui sobre o terrorismo que estão fazendo. O Eunício, como eu já falei, que o Ciro já denunciou várias vezes, ele já sofreu 60 processos só do Eunício. O Ciro mencionou ele no debate, né? Falou que o Lula tá unido com ele, coisa e tal, então ele não gostou. Respondeu aqui com uma fake news. Bom, ele tá dizendo aqui que o Ciro deve à justiça. Já adianto aqui o resultado dessa parada, que o processo foi anulado por falta de provas. E não é para menos que seria, né? Porque esse evento ao qual o Eunício está se referindo foi uma visita da PF na casa do Ciro, ligada a uma suspeita de envolvimento dele com propina, relacionada com a reforma do Castelão que teve entre 2010 e 2012, né, para a Copa do Mundo, com a qual o Ciro não tinha nada a ver. Entre 2007 e 2011, o Ciro era deputado. Não tinha nada a ver com a obra de Castelão, com o governo do estado, nada disso. E ele fala aqui que seriam propinas disfarçadas de doações eleitorais. Ora, mas o Ciro, a última campanha que o Ciro fez foi em 2006, até então. E depois disso só em 2018, para a presidência. Então que eleição carapálida é essa? Imagina, a obra foi entregue em dezembro de 2012. E aí, exatamente 9 anos depois, a PF bate na casa do cara para pegar computador, celular, tablet. Quem é que tem o mesmo computador, celular, tablet de 9 anos atrás? Então é realmente sem pé nem cabeça. Tanto é que o processo foi anulado por não haver evidências de porra nenhuma. E não é só uma questão de não haver evidências contra o Ciro. Não faz sentido nenhum sequer suspeitar da reforma do Castelão. Porque, porra, me diz aí, que obra suja é essa que foi a primeira a ser entregue? A Copa ia ser junho de 2014. A obra foi entregue em dezembro de 2012. Tudo de primeira. Foi a obra mais barata de todas da Copa. Alguém já viu isso? Uma obra ser superfaturada e no fim das contas ela sair mais barata do que o normal?
Sair de onde a porra do dinheiro? E uma comprovação de que o negócio ficou bom é que houve eventos grandes antes, houve até o show do Paul McCartney lá. Paul McCartney coloca foto no Twitter dele, desse show. Não existe absolutamente indício nenhum de irregularidade. Foi entregue rápido, a qualidade do estádio ficou excelente. E se fosse para suspeitar de alguma coisa, por que queriam suspeitar só 9 anos depois? Mas eu entrei nesse mérito assim a fundo, só para mostrar o tipo de fake news que a porra dos petiscos estão reproduzindo por aí, achando que é isso aí, achando que isso é democracia. Reproduzir fake news de merda, de um verme feito Eunício, só porque ele tá atacando o Ciro. Ah, se fosse gente que fizesse isso com eles. Não adianta reclamarem da Simone Tebet falando que ela votou a favor do impeachment, enquanto vocês ficam dando retweet no golpista do Eunício Oliveira, que é esse cara aí que eu mostrei, para justificarem todas as críticas que vocês têm ao Ciro. Muito preciso esse comentário. Outro aqui, ó. Esse aqui é outro cirista procurado pela justiça petista do Twitter. Semanas atrás, Renan Calheiros atacou Ciro. Ontem, Gedel. Hoje, Eunício. Todos notória e comprovadamente corruptos. Todos denunciados por Ciro. Adivinhem quem está curtindo todos esses que votaram pelo golpe em 2016? Sim, os petistas. Na boa, isso é doentio. Inclusive o Eunício, ele trabalhou para que o golpe acontecesse. Não foi só um cara que chegou e votou. Se o cara é golpista, golpeou a Dilma, foda-se. Desde que ele esteja atacando o Ciro, a petezada tá do lado dele. Então realmente, isso é doentio. Isso é caso para médico da cabeça. Outra coisa que eles estão fazendo aqui, os caras que se julgam hoje democratas e defensores da democracia, olha o que eles estão espalhando aqui. Não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro? Vote nulo já no primeiro turno. Hein? O voto nulo é sim uma forma válida de expressar descontentamento. Quer ficar bem com sua consciência? Vote nulo. Você votaria nulo em caso de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula? Então vote logo agora. Mas espera aí, agora tem outras opções além deles. Isso aqui, de novo, é doentio. Aí fala, sim, vai beneficiar o primeiro, mas também vai acabar logo com o Bolsonaro. Se quiser receber mais vídeos informativos como esse, se inscreve no canal. Se quiser acompanhar meus debates sem fim no Twitter, o link está na descrição. @MadeInUrsal. E tem também o grupo de Telegram, também é @MadeInUrsal. Link também na descrição. Até a próxima.